Há 6 anos que eu venho avisando sobre os perigos do movimento feminista, sobre o poder que ele exerceu sobre a mentalidade das mulheres em geral, quase sua maioria. Inclusive influenciou até a mentalidade dos homens também. Eu disse que o movimento feminista era um movimento maligno, um movimento político, um movimento que visava tirar os homens de seus cargos, um movimento que visava uma utópica sociedade matriarcal, em que os homens seriam mandados pelas mulheres. Alguns vão dizer que isso já acontece, mas não é bem assim. Elas querem algo bem concreto. Elas querem chegar lá e sentar mesmo na cadeira do diretor, do gerente, do presidente. Porque elas chegando a esse ponto, elas podem tomar atitudes que nós nem imaginamos. Isso não vai acontecer. Agora, eu avisei que esse movimento, além de ser anti-homem, ele ia causar grandes problemas na questão dos relacionamentos heterossexuais, porque uma das metas do feminismo era acabar com os relacionamentos heterossexuais. O pessoal lá no começo não levou a sério isso. E eu avisei, elas estão decididas. Elas já tomaram a sua posição. Não basta criticar, que nem faziam antigamente, e ainda fazem, as feministas de crachá. Não. Tem que ver o conjunto das mulheres que estão intoxicadas. Então, mesmo aquelas que não se identificam, elas têm o mesmo pensamento das feministas. Só não são militantes. E a grande questão do feminismo é que ele moldou o pensamento das mulheres para começar a pegar rancor dos homens. Porque assim, ó, aí se evita qualquer tipo de relacionamento. Ou se ocorrer um relacionamento, elas criam um arcabouço político, arcabouço de leis, que rapa, deixa o homem na sarjeta. Então, quando a mulher se envolve com o homem, ela enxerga o homem puramente como um ser utilitário. E quando ocorrer o divórcio, ela vai aplicar todo o arcabouço jurídico que está aí. Então, por isso, eu não admito que alguém venha dizer aqui, seja críticos estranhos, seja sujeitos que dizem falar a favor dos homens, eu não admito que venham com aquela lorota de querer negociar com as mulheres. Elas não vão negociar. Isso está sendo provado a cada dia. E não adianta.
Isso que eu estou dizendo aqui vai ser comprovado. Os teimosos vão ver. Mas eu sei que tem sujeitos que querem ficar ali meio que em cima do muro, querem dar uma de isentão, de dizer que ainda há chances de negociação. Pura balela. Pura balela. Eu estou aqui para mostrar a realidade para vocês. Agora vocês vejam como é que elas são. Surgiu lá nos Estados Unidos uma tendência que um movimento que se chama MATGA, uma tendência mortal das mulheres anti-Trump. Não só anti-Trump, anti-homem. Após os resultados das eleições de terça-feira, algumas mulheres frustradas com o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca estão usando uma metáfora secular sobre mulheres envenenando seus maridos para canalizar sua decepção, causando comoção online. Engraçado, né? Quando os homens tomam uma atitude contrária ao pensamento das mulheres, aí os homens são retrógrados, são medievais, são neandertais. É só elas que sabem. Não produziram praticamente nada até agora no mundo. Mas elas agora sabem tudo. Manipulação é com elas. O movimento Make Aqua Tofana Great Again, torne a água tofana grande novamente, que é um trocadilho com o dizer lá do Trump, lá do Faça América Grande novamente, é uma tendência online recente no qual algumas mulheres defendem com humor. Vejam como é que é a mídia. A revivificação da água tofana, um veneno do século XVII usado por mulheres para churrascar e escapar de seus maridos abusivos. Já deduz que os maridos eram abusivos. Mas eu andei lendo algumas histórias aí que elas usaram essa água tofana para se livrar de seus maridos porque queriam ficar com seus amantes. Algo bem similar ao que está acontecendo agora, né? 2000 e século XX. Água tofana, nome dado em homenagem à sua suposta criadora Júlia Tofana, era um veneno mortal e indetectável usado em toda a Itália. A tendência mática se tornou sinônimo de tofana, aparentemente surgindo como uma expressão satírica de frustração sobre certas questões políticas. Elas não admitem serem contrariadas. Por isso que o feminismo e as mulheres é um movimento de poder. Elas querem poder. Visando principalmente Trump e homens que apoiam políticas conservadoras que afetam as mulheres. Como assim políticas conservadoras que afetam as mulheres? Vocês estão vendo aqui no Brasil os pseudo-conservadores? Para que pessoal mais lambe-salto do que esses? Eles aprovam tudo a favor das mulheres. Vocês sabem, dá para citar aqui dezenas de caras. E também as conservadoras 2.0, né? Rodaram e agora estão bancando as inocentes.
Em um vídeo postado no Grab, mulheres aderindo à tendência aparecem com legendas como: claro, meu corpo sua escolha, antes de despejar líquidos desconhecidos em bebidas. Elas estão fazendo vídeos em que imitam gravuras antigas, né? Em que se despejava água tofana em algum líquido qualquer que o homem ia beber. Elas estão fazendo vídeos, meus caros. Vocês imaginam se são homens fazendo esses vídeos? Teria ocorrido um terremoto. Terremoto. Isso aí ganharia a mídia, reportagem no Fantástico. Isso aí seria uma loucura. Agora, como é mulher, mulher pode tudo. Isso é justaposto a imagens medievais de mulheres servindo poções, enquanto as legendas contam a história de Tofana, que foi responsável pelas mortes de mais de 600 maridos abusivos na Itália do século XVII. Uma mulher no vídeo se inclina em direção à câmara e sussurra: água tofana, estou certa? Alguns enquadraram a tendência como um lembrete moderno da luta de longa data pelos direitos das mulheres. Enquanto isso, os críticos argumentos que fazer referência ao veneno mortal, mesmo em tom de brincadeira, podem enviar a mensagem errada. Mas isso aqui é óbvio. Se fossem homens, já estariam presos. Um usuário do X compartilhou um vídeo referindo-se ao movimento 4B, que ganhou força após a vitória de Trump. Primeiro, as Karens. As Karens lá dos Estados Unidos são as modernetes intoxicadas. São aquelas mulheres que se acham acima do bem e do mal. Tem muitos vídeos estrangeiros mostrando as atitudes delas em postos de gasolina, em restaurantes. Elas são surtadas, completamente surtadas. Primeiro, as caras do TikTok e do Instagram deram início ao movimento 4B. Mais uma explicação de novo aqui, ó. Esses movimentos aqui, movimento 4B, movimento Boy Sober, isso aqui são pontinhas de lança de coisas que as mulheres já estão fazendo há muito tempo. Por exemplo, recusando-se a casar, ter filhos, namorar ou ter relacionamentos com homens. Isso já está acontecendo. Aí nós entramos na questão que alguns podem levantar da hipergamia. Ah, mas elas estão se recusando a se casar, ter filhos e namorar e relacionamentos com homens que, por causa de sua hipergamia estratosférica, então elas querem só homens do topo. Tudo bem, mas eu estou notando outra tendência. A ideologia feminista ela é tão poderosa que está fazendo com que muitas mulheres realmente não queiram homens. Não queiram nem um homem destacado. Porque elas pegaram rancor, elas pegaram ó, aquela palavrinha, começa com ó, dos homens. Elas pegaram nojo. Elas estão contra os homens. Então muitas mulheres, mesmo que se baterem com homens destacados, não vão querê-los. Nem um namoro. Nem um relacionamento esporádico.
Porque a intoxicação é demais. Vocês viram o que a Gisele Bündchen fez? Engravidou de um cara lá, mas não ficou com o cara. Ela queria uma produção independente. É o que vai acontecer com muitas mulheres, produção independente. Não acredito que seja com a maioria. Mas com muitas mulheres vai acontecer isso. Produção independente. Sem homem na jogada. Elas não querem homem na jogada. Sem participação patriarcal na criação dos filhos. Porque aí elas criam filhos e filhas feministas. Então vejam, a coisa já está extrapolando o negócio da hipergamia. Elas começaram a usar pulseiras azuis e a fazer tatuagens de corações azuis. Tem umas até raspando o cabelo. Não, mas que coisa ridícula. Não, mulheres já com uma idade, né? Balzaca, raspando o cabelo. Elas se comportam como crianças, cara. Como é que você chegou a esse ponto, né? Ah, mas é isso que dá. Você dá tanto privilégio para um grupo que esse grupo aí enlouquece. E aí sai do controle. Estão fazendo tatuagens, corações azuis para reconhecer em público como eleitores de Kamala Harris. E isso logo evoluiu para o movimento Mátega. Olha aqui, ó, os caras que dizem que isso aqui é coisa... caso isolado. O primeiro vídeo teve mais de 1,3 milhões de curtidas. Isso é de mulheres que arriscaram curtir. Eu jogo como mulheres que concordaram com esses vídeos, chega na casa de 30 milhões, 40 milhões. E aí os caras querem negociar. Em resposta à publicação, a representante da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, alertou o FBI, marcando a agência em sua publicação e pedindo uma investigação sobre as ameaças públicas de morte. FBI, essas são ameaças públicas de morte e devem ser investigadas, escreveu Greene. Essas mulheres estão dizendo aos outros como envenenar e churrascar homens porque estão com raiva da eleição. Se vocês rastrearam os manifestantes de 6 de janeiro, que foi aquela confusão lá do fim do mandato do Trump, então se vocês rastrearam eles, que eram manifestantes pró-vida, paz, então é melhor ir atrás dessas psicopatas. Mas veja o que o FBI declarou. Em uma declaração por e-mail à Newsweek, na segunda-feira, um porta-voz do FBI disse: o FBI investiga ameaças federais e ameaças à segurança nacional. Nunca abriremos uma investigação com base somente em atividade protegida pela primeira emenda. Será? Será que se 30, 40 homens fizessem vídeos e postassem, o FBI não estaria já às 7 horas da manhã na casa desses caras? Eu aposto que sim. Mas como são mulheres, o FBI disse que respeita a primeira emenda. Então tiraram o corpo fora. Então vocês vejam como o sistema ele é corrompido.
Eu não digo que desde do primeiro escalão até o escalão mais alto. Mas o escalão mais alto, que é o que decide, é corrompido. Vocês podem ter certeza. Esses aí não vão tomar atitude contra as mulheres. Não é a primeira vez que ativistas usam o humor negro ou referências históricas para transmitir comentários sociais, descontentamento ou resistência. Alguns veem movimentos como esse como uma forma de resgatar símbolos de autonomia de uma era em que as mulheres tinham poucas opções para se afirmar. Ou seja, aquela velha história de rebuscar o passado. Então elas usam muito disso, o feminismo usa muito disso. Aconteceu um fato há 800 anos atrás, elas vão ir buscar esse fato para reclamar e pedir mais privilégios. O pessoal já está morto, não tem nem osso sobrando, mas elas vão voltar ao passado. O que vale é o presente, o que está acontecendo agora. Em uma declaração enviada por e-mail a Newsweek, na sexta-feira, olha aqui, ó, feminista em universidade, ó. A Lásia Nucci, da Universidade de York, no Reino Unido, que pesquisa e ensina sobre gênero e sexualidade, disse: acredito que o movimento Mática está incentivando as mulheres a se levantarem contra o sexismo e a misoginia de uma forma satírica e certamente provocativa. Sexismo e misoginia. Agora, me decifre esse paradoxo. Como é que pode existir sexismo e misoginia em uma sociedade que gira em prol dos desejos das mulheres? Como é que alguém consegue explicar isso? Se tudo gira em torno das mulheres, como é que pode existir misoginia e sexismo? Em vez de condenar a Mática, devíamos ficar ao lado dos membros da Mática. Porque elas estão lutando contra ataques contínuos à liberdade das mulheres. Que ataques? Que ataques contínuos à liberdade das mulheres? Aonde? Aonde que estão os ataques? Embora inicialmente irônico, o movimento continuou ganhando forças nas redes sociais, onde as mulheres estão usando a referência à água tofana como um grito de guerra. E aí outros usuários também marcaram o FBI sobre essa questão aí. Mas o FBI não vai fazer nada. Embora alguns se sintam ofendidos pelo movimento, muitos veem a referência ao veneno não como um chamado literal à violência. Ah, não. Claro, partindo das mulheres nunca é violência, né? Só quando parte dos homens. Mas como um protesto simbólico contra a misoginia percebida e para muitos a privação das vozes das mulheres na política ou na sociedade moderna. O cara tem que ler isso aqui, hein? Privação das vozes das mulheres na política e na sociedade moderna. Com quem que o Trump disputou a presidência dos Estados Unidos? Não foi contra uma mulher? Então, cadê a privação das mulheres na política? A outra vez foi contra Hillary Clinton. É a coisa ensandecida, meus caros. Em inúmeras postagens de hashtags do Mática, os apoiadores do movimento enfatizam que seu objetivo não é glorificar a violência real. Ah, não, não é. Mas iniciar a discussão sobre a autonomia, a segurança e os direitos das mulheres
em um clima que alguns acham que continua a marginalizá-las. Temos que ler isso, né? Que ainda continua a marginalizar as mulheres, né? Então, meus caros, o que nós podemos concluir disso tudo? Que nós, homens, vamos prosseguir e não vamos entrar nesse jogo, porque esse jogo ele está condenado. Relacionamentos heterossexuais, esqueçam. As mulheres não querem negociar, elas estão intoxicadas, elas pegaram raiva dos homens. Se elas casarem com algum homem é por interesse. Elas estão com um arcabouço jurídico que elas podem fazer tudo. Elas podem fazer vídeos, elas podem falar o que quiserem. Elas podem churrascar um homem e dizer que não tiveram outra alternativa. E a voz delas é que vale. Então, não existe negociação. Agora, eu quero deixar um recado aqui para as mulheres. Vocês vão começar agora a ter resultados de suas ações. Porque cada vez mais homens estão despertando. O sistema vai contribuir porque está enlouquecido. Vocês, mulheres, não baixam a arrogância. Então, essa confluência vai fazer com que vocês comecem a ter reações contrárias. E aí vocês realmente vão ter que se virar sozinhas. Já que vocês disseram que eram tão empoderadas, agora chegou o momento de mostrar isso. Porque cada vez menos homens vai ficar querendo salvar vocês aí quando vocês estiverem em uma má situação. Essa tendência é só aumentar. E as emissols, essas são as primeiras já que estão sofrendo as consequências. Então, realmente, vocês agora vão ter que mostrar se são empoderadas ou não. E quanto a vocês não quererem relacionamentos, vocês estão fazendo um favor para os homens, né? Estão nos ajudando, vocês estão livrando milhões de homens da vara de família. Então, isso, se vocês acham que estão fazendo algo ruim, vocês estão nos ajudando. Porque os homens que nós não conseguimos despertar, vocês vão. Vocês mesmas vão rejeitá-los e aí eles ficarão sem. Mas vai ser bom para eles, porque daí eles se livram de se lascarem na sala do fora. Então é isso aí, pessoal. Acabou. Acabou. Não tem mais volta. Quem teimar vai perder. Não adianta. Era isso aí, pessoal. Não vamos retroceder agora e vamos manter o nosso foco. Porque relacionamentos com fins de duração acabaram. Até mais.